Efésios no capítulo 2, no versículo de número 8. Glória a Deus. Gostaria que a minha esposa continuasse aqui no altar, amém? Em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero esperar que todos encontrem em nome de Jesus. Tem alguém próximo de você com dificuldade, irmão? Ajude ele, ajude ela. Não é vergonha, amém? Não é vergonha, aleluia. Mas é para que todos nós possamos ler juntos. Glória a Deus. Alguém próximo de você sem Bíblia? Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Efésios no capítulo 2, versículo 8. Quem não encontrou, diga amém. Vamos à leitura do texto. Glória a Deus, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Somente até aí. Antes de assentar ainda, feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Amém. Assenta no seu lugar, desocupe as suas mãos, dê a sua melhor glorificação, a melhor para o Senhor essa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. O propósito de Deus foi um pouco grande, e eu resumi o máximo que eu consegui, com a direção do Espírito Santo. E gostaria que todos meditassem juntamente comigo essa manhã o propósito que Deus tem para o nosso coração. No início, no princípio que Deus criou todas as coisas, Deus ele também fez o homem. E antes de Deus ele dar ao homem a sua esposa, a sua mulher, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, vai dizer: de toda árvore você pode comer, de toda a árvore, mas menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa certamente você morrerá. Certamente você morrerá. E logo depois ele traz a mensagem, a mesma observação, a mesma colocação, o mesmo mandamento para Adão. E Eva ele traz: não comereis para que não morrais. Não coma para que não conheçam a morte. Nesse ponto aí, irmãos, lá no jardim, até esse ponto, havia pureza no homem. O homem só conhecia o bem. Eu estava imaginando como que era o relacionamento de Adão com Eva, quando ele só tinha pureza, quando ele só conhecia o bem. Imagina como que Adão tratava Eva. Imagina como Eva tratava Adão. Não tinha maldade. Não tinha maldade neles. Tudo era passivo. Tudo era bem. E como eles tinham só o conhecimento do bem, Deus estava ali no meio deles. Deus estava ali no meio deles. Eles eram puro, santo, como Deus tinha feito e como era o propósito de Deus que continuasse. Mas o diabo ele então vem com a sua astuta e traz uma mensagem diferente, que colocou dúvida no coração de Adão e Eva, no coração do homem. Ele vai dizer: se ele disse que se vocês comerem, vocês
conhecerão a morte, mas se vocês comerem, a sua visão abrirá, e você será como ele, conhecerá o bem e o mal. E já começou um ponto, o diabo já começou a trazer uma mensagem para eles que não condizia com o que Cristo, com o que Deus tinha em mente para o homem. Quem desejou ser como Deus foi o diabo, e de lá de cima foi lançado. Mas olha a mensagem que o diabo traz: se vocês comerem, terão também, serão como ele, terão conhecimento do bem e do mal. Havia pureza nele, irmãos. Hoje é culto de Santa Ceia, a gente pode se abrir um pouco mais. Já viu duas crianças brincando nua? Não tem maldade. Pode ser de sexo oposto. Não tem maldade. É puro, é pureza. E assim era Adão e Eva. Eles estavam no jardim, estavam nus, mas não havia maldade. Não havia maldade, irmãos. Havia pureza neles. Havia pureza no toque, no olhar, na conversa, na palavra, no agir. Pureza havia neles. Eles não tinham vergonha um do outro, não sentiam vontade de se esconder. Eles estavam bem. Por quê? Porque havia pureza neles, santidade neles. Mas a palavra de Deus vai dizer que Eva, então, ela come e dá para Adão comer também. E Deus todos os dias ele vinha ao jardim para conversar com Adão e Eva. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele desce, e eu acredito que tinha um lugar específico onde Deus descia, onde Deus ia encontrar com Adão, naquele jardim. Imagino que era grande, muito grande. E acredito que todas as vezes perto daquele horário, Adão vinha correndo e esperava ali Deus. E ele sabia que Deus viria naquela tarde. E quando Deus chega e não acha Adão, ele pergunta: onde estás, Adão? E Adão escondido vai dizer: eu estou nu, Senhor. E Deus então ele pergunta: quem te disse que está nu? Quem te mostrou que estás nu? Percebe-se que nesse momento, irmãos, a pureza que o homem tinha, ela se foi. Ele conheceu a morte porque conhecia agora, tinha um conhecimento do mal. Ele sentiu vergonha de Deus e se escondeu, ele e Eva. E por isso, a partir daquele momento, a maldição foi lançada sobre o homem. O que vivemos com ela: do suor do seu trabalho comerás, e as mulheres com dores de parto terão dores de parto, por causa do pecado do homem. Você acha que a morte alcançaria o homem se ele não tivesse comido da árvore? Não teria. Porque Jesus na cruz, a morte não teve poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Ele era puro, ele era santo. E até esse momento, antes do homem e da mulher pecar contra o Senhor, eles também eram santos. A morte não teria poder sobre eles, não teria. Mas por causa do seu pecado, então eles provaram dela. Depois disso aí, irmãos, começou então a maldade. Os filhos de Adão, Caim e Abel, um vai oferecer um sacrifício, o outro vai oferecer também para o Senhor. Acredito que os pais vão ensinar. E como Deus recebe só de um, o outro tem inveja. A inveja vem de impureza. A inveja vem de impureza. Não havia mais a pureza, a santidade de Cristo neles.
E por isso então Caim mata Abel por inveja do seu irmão. Depois vem Noé. Noé planta uma vinha, cresce. Depois Noé vai lá, alimenta daquela vinha e entra para a sua tenda. E não estava exposto. E lá ele fica nu. E vem o seu filho Cã e entra na tenda e sai e expõe a nudez do seu pai. E por causa disso aí também nasce também a maldição lançada sobre Cã e a sua descendência. Resumindo um pouco, vai chegar lá na frente. Sobrinho de Abraão, Ló, estava lá em Sodoma e Gomorra, na sua casa. E a cidade, o pecado exalava nas narinas de Deus. Trazendo uma colocação mais clara para os nossos dias, Deus não estava mais engolindo aquele povo, o pecado daquele povo. Estava demais para Deus. Então Deus ele vai sondar e manda os anjos ir até na casa de Ló. E quando aqueles anjos chegam lá na casa de Ló, depois que Ló insiste para que eles entram, ele fecha a porta. E o povo daquela cidade, a palavra de Deus vai ser clara, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, começou a bater na porta da casa de Ló e dizer: quem é este que você trouxe para a sua casa? Os anjos do Senhor estavam lá. A tradução mais atualizada vai dizer que quando Ló sai lá fora, o povo fala desse jeito: quem é esses dois que estão aí na sua casa? E Ló vai conversando com eles. Imagina ele dizendo: são os anjos do Senhor, anjos do céu. E aquele povo vai dizer: sabe o que? Traga eles para fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. O nível de impureza daquela cidade, daquele povo. Imagina, Deus já estava mais quase vomitando por causa do pecado daquele povo. Imagina quando Deus olha e vê isso, essa atitude daquele povo. E Deus então diz: tira Ló e a sua esposa, sua família daí, por intermédio da oração de Abraão. Eu vou lançar fogo nessa cidade, eu vou desmanchar essa cidade, por causa do pecado. Irmãos, mais à frente, Deus então vai levantar Moisés para liderar o povo. E o povo ainda com aquela impureza, a maldade só aumentando cada dia mais. Deus ele tira eles dali do Egito. Lá mais à frente, Deus então vai trazer mandamentos para aquele povo, para que aquele povo obedeça, como Deus fez com Adão e Eva no jardim. Outros mandamentos para que eles andem em retidão com o Senhor, para que Deus então possa achar graça neles e eles então alcançar a misericórdia de Deus. Você está percebendo o quanto que Deus vai insistindo com o homem, irmãos? Quanto que Deus vai insistindo, e o homem pecando, e Deus sempre arrumando um jeitinho para que o homem então pudesse se arrepender e achar, então receber a misericórdia do Senhor na sua vida. E Deus então ele vai colocar no coração de Moisés: olha, construa o tabernáculo. Levante seu irmão Arão. O pastor Rafael ministrou sobre isso aqui outro dia, uma mensagem que gravou no meu coração. A responsabilidade de Arão de entrar lá, limpar o altar, levar o sacrifício do povo, a petição dos povos e apresentar ao Senhor. E então a misericórdia do Senhor alcançar aquele povo, os filhos de Israel, o povo de Israel. Mas irmãos, por mais que eles fizessem tudo isso, ainda a maldade estava ali, irmãos. Estava no meio daquele povo. A minoria, irmãos, estava ali voltado para o Senhor.
E mesmo assim, uma grande parte dela só arrependia quando a mão do Senhor pesava sobre eles. A grande maioria, a mão do Senhor pesava sobre eles, e só assim então ele se arrependia. Quando você vai pegar o livro de Juízes, você vai ver só quando a mão de Deus pesava que aquele povo se arrependia. Mas passa seu tempo. Passa seu tempo e vem Samuel, depois Davi, depois Saul, depois Salomão e dentre outros. Davi foi um dos que foi chamado aquele que tinha, aquele que Deus o amava, o admirava, homem segundo o coração de Deus. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Ainda assim ambos falharam. Então Jesus, aquele que estava sentado no trono de glória, ele se dispõe a vir como cordeiro. É uma trindade, mas o Pai, acredito que quando você vai estudar sobre os três, o Pai é justo, é justiça e pronto. O Filho, amor. O Espírito Santo, nosso ajudador, nosso amigo. E o Filho, ele olha para tudo que está acontecendo, para toda a geração, para toda a raça humana, e vê o quanto sujo dia após dia eles estavam se tornando. Imagina ele olhando para o Pai pensando: não vai demorar muito para ele decidir destruir tudo. Arabacalamanderai. Não vai demorar muito para ele vir destruir tudo. Já fez isso uma vez com Noé. Ainda assim o povo continua na mesma situação. Então ele vem como cordeiro para purificar, para ensinar o homem. Ele já tinha entendido, já tinha enviado profetas, homens de Deus. Já tinha aparecido no tempo de Moisés como trovão, com todo o peso da sua glória. E ainda assim o povo não obedecia. Então ele diz: eu vou como ser humano, como 100% homem, 100% Deus, para mostrar para eles como fazer para agradar o Senhor. E passo a passo Jesus ia ensinando as pessoas, ao homem, como é que fazia para agradar o Senhor. Até orar Jesus ensinou aos seus discípulos. Até a orar, irmãos. E ele, merecedor de toda a glória, quando as pessoas vinham o colocar em outro patamar, ele fugia. Ou em outra parte ele dizia: eu não, o Pai é bom. Já dá para perceber aqui, só abrindo um parêntese, que os dias de hoje não mudaram, né? Alguns ainda continuam tentando tomar o trono de Deus. Alguns ainda continuam tentando tomar o lugar de Deus. Eu vou servir a Deus, mas vai ser do meu jeito. Eu quero servir a Deus, mas não larga essas coisas aqui não. Eu quero servir a Deus, mas é dentro das minhas possibilidades. E sabe o que Deus está falando para você dessa noite? Você que vive dessa maneira: eu te rejeito, eu não quero. Eu não quero. E se continuar vivendo dessa maneira, sabe o que é o recado de Deus? No último dia você será culpado do sangue de Jesus na cruz. Simples. Por que quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: tomai a sua cruz e siga-me? Porque ele estava dizendo: vem e vamos morrer para este mundo. Quer alcançar salvação? Morra para si mesmo. Ser digno de misericórdia, dia após dia, negue-se a si mesmo.
Jesus, ele chama os seus discípulos próximos a ser crucificado. Imagina que ele pega algo parecido com um balde cheio de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro vai dizer: mestre, eu não, jamais. Não posso aceitar isso, não. Jesus então vai corrigir Pedro. E Pedro, com seu amor infinito por Jesus, ele vai dizer: não, então, não só os pés, Senhor, mas o corpo todo, então. E nessa palavra, o Espírito Santo, ele traz algo para o meu coração, para o seu. O versículo em que lemos: por meio da graça sois salvos, e só pela graça, não pelas obras. Quando nós aceitamos ser lavados, e então somos purificados. Tá achando que é seu jejum? Não. Seu jejum é dever seu. Tá achando que é a sua oração? Não. Sua oração é dever seu. Tá achando que é porque você segue os mandamentos? Não, isso é dever seu. Seu dever. Isso é a sua cruz que você tem que carregar. Mas o que realmente te purifica de todo pecado é você aceitar Jesus te purificar, te lavar. É por isso que Paulo vai dizer: por meio da graça sois salvos, e só por meio da graça, não pelas obras, para que não se gloriais dela. Porque já pensou, irmão, se fosse pelas obras? Eu prego, então eu sou digno de participar da ceia. Eu oro tantas horas, eu jejuo a semana inteira, eu oro pelas madrugadas, eu vivo experiência e intimidade com Deus grande. Não, irmãos, não é isso, isso é obras, isso é dever seu. E não é por isso que você é digno, não. É por meio da graça. Quando você aceita: Senhor, eu aceito ser lavado por Ti. Aí Ele vem e te purifica. Ele vem e te lava. Ele vem e coloca em ti vestes brancas. É Ele quem purifica. Nós temos que parar, irmão, de achar que somos alguma coisa. Tem um pastor que eu admiro muito, ele diz: nós somos terra ruim. Terra ruim. É Ele que nos purifica. E nos tornamos isso depois do pecado do homem. Dia após dia estamos falhando com Deus. E todos os dias temos que nos preocupar com isso. Assim que você acorda pela manhã, você tem que se preocupar. Pode ser daqui 1 minuto. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Perdoar o seu próximo, irmão. Nosso Deus, ultimamente está sendo uma coisa tão difícil para o homem fazer. O seu ego está tão grande que está até consumindo a vontade de ser salvo. Pedir perdão para o seu próximo está sendo algo tão... Nosso Deus, imagina Deus olhando dos céus e vendo isso. Tem muito mais medo muito mais vergonha de chegar ao próximo, mesmo que não seja falha sua. Muito mais medo e vergonha de chegar perto de mim: me perdoa se eu fiz alguma coisa. Do que vontade de ser salvo. Ultimamente as pessoas têm muito mais medo. Estou falando de crente, irmão. Isso é pesado de falar, mas estou falando de crente, de cristão, conhecedor da palavra, que devia ser exemplo, que devia ser ponto, que devia ser referência, e não é. Estamos vivendo um tempo tão vazio de Deus, e tão cheio de pessoas, cheio de ego, cheio de querer ser. E está errado. Não é pelas obras.
Não é pela... Tem um livro das obras no céu, sim. Vai haver um galardão separado, mas entenda uma coisa. Primeiro, a purificação, a santificação. Se aceite. Aceite ser lavado, remido. Aceite Deus te colocar na mesa e deixe Ele trabalhar. Você está atrapalhando o processo de Deus na sua vida. Muitas pessoas não vivem as promessas do Senhor porque não sabem renunciar. Muitas pessoas não vivem as promessas do Senhor porque não sabem ceder. Eu vivi 3 meses e pouco quando eu estava com o braço quebrado em casa, sem poder ministrar a palavra de Deus. Foi um momento tão íntimo com Deus. Sabe o que eu aprendi? Que eu não sou nada. Eu não sou nada. E merecedor, menos ainda. Menos ainda. Eu não tenho vergonha de falar não, irmão. Sabe o que eu aprendi? A ser humilde. A ser mais humilde. A entender o meu ponto diante de Deus. A entender quem eu sou e quem Deus é na minha vida. Porque é Ele que faz, é Ele que decide. É tudo por Ele, pronto. Não tem que questionar, não. Não tem que questionar. Nós temos que nos preocupar, irmãos, em sermos salvos, em alcançarmos a graça do Senhor. Porque o tempo em que estamos vivendo, irmãos, é de esfriamento espiritual. E sabe qual é o propósito da mensagem hoje? É que só alcança a purificação, só alcança a limpeza de Deus, só alcança as vestes brancas com um arrependimento sincero. Um certo pregador, não tem muitos anos, brasileiro, não vou me lembrar o nome dele agora. Ele foi convidado para ministrar a palavra lá no Texas. E ele foi. E chegou lá no culto, ele ministrou e a igreja estava cheia. Foi grande o mover de Deus. Aí no final do culto, um dos líderes lá chama ele e diz: olha, quem vem ministrar aqui tem que ficar aqui ministrando 1 semana. Você não pode ir embora amanhã. Não sei se te falaram ou não. Aí ele falou assim: tá bom, eu vou ficar no hotel, amanhã eu venho de novo. Eu disse: não, amanhã 8 horas da manhã tem culto. Você vai ministrar. Ele falou que era próximo das 11 horas da noite já. Ele pensou consigo, por costumes do Brasil, né? Ele pensou consigo: amanhã 8 horas não vai ter ninguém aqui. Daí ele falou assim: não, tudo bem, eu venho amanhã 8 horas da manhã. E foi embora pro hotel. Dormiu, acordou pela manhã e disse: eu vou lá. De novo com o mesmo pensamento: acho que não vai ter ninguém lá. E quando ele chega na rua de carro para entrar no estacionamento, ele vê pessoas se curvando diante da igreja e dizendo: Senhor, me perdoa, e chorando. E ele entra com o carro no estacionamento e pessoas lá no estacionamento também de joelhos chorando. E pelo estacionamento ele tinha um outro acesso para ele, que era ministro da palavra, já chegar no altar da igreja. E ele chegou no altar de lado assim, e a pessoa que estava louvando não estava conseguindo louvar, estava de joelhos chorando. E para sua surpresa, quando ele olha para a igreja estava cheia. E todos de joelhos chorando. Passou o tempo desse ministrar o louvor, nem tinha conseguido ministrar. Passou o microfone para outro, o outro veio. E quando ele disse Deus, ele cai de joelhos. E começa a chorar também. Ele olha para aquela igreja e entende que a presença de Deus, ela realmente é derramada com arrependimento sincero. Não é com 7 horas de oração. Não é com louvores bonitos, com letras maravilhosas, não.
Não é com palavras bonitas dizendo: Senhor, eu me arrependo. Não. Não, é com arrependimento. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está falando hoje, mas o Espírito Santo, ele me permite ir um pouquinho mais fundo. Aleluia. Sabe aquilo que tem te afastado de Deus? Aquilo que ninguém sabe? Pois é. Aquilo que você já pediu perdão 1 milhão de vezes, mas 1 milhão de vezes você caiu, porque não houve arrependimento sincero. E por isso você não foi limpo. Ainda está sujo. Está escondendo o pecado com seu blaze, com o seu conhecimento, com o seu papel de cristão. Mas você não foi limpo. Você não foi limpo. Tem muitas pessoas que estão sujando as suas vestes, sabe por quê? Por dificuldade de perdoar. Tem muitas pessoas que estão sujando suas vestes, sabe por quê? Com dificuldade de ser submisso. Tem muitas pessoas que estão sujando suas vestes, sabe por quê? Por falta de reverência. Muitas pessoas estão sujando suas vestes, sabe por quê? Por falta de respeito à sua esposa, ao seu esposo. Muitas pessoas estão sujando suas vestes, sabe por quê? Estão tratando a casa de Deus como se fosse a sua casa. Estão dobrando os seus joelhos, estão esquecendo a grandeza de Deus, estão trocando palavras como se estivesse conversando com qualquer pessoa, e a sua oração não passa nem do teto, ainda que chore. Se não houver arrependimento sincero, não tem limpeza, não tem lavação do Senhor sobre a sua vida, não tem veste purificada, não tem graça derramada sobre a sua vida. Acalácia. Eu estou falando de algo tão sério essa noite, irmãos, de tão sério, tão sério, tão sério. Aleluia, Deus está dizendo hoje: se arrependa. Se arrependa. Ai, eu quero a bênção de Deus, irmão, não quero a bênção, não, primeiro quero ser limpo. Eu quero meu sonho realizado, eu quero achar na minha casa, no meu carro, não sei, Deus tem para você, mas primeiro queira ser limpo. Aleluias. Primeiro queira ser limpo. Já parou para pensar na responsabilidade que você tem sobre este mundo? Como cristão, as pessoas te vendo como cristão, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Não pode vir uma dificuldade que abaixa a cabeça, e as pessoas lá de fora que estão te lendo, vê isso, o que será que eles estão pensando? Nas palavras que você fala, por aí, com pessoas que você acha que é de confiança. Às vezes você confia tanto que vai falar algo, que aquilo vai contaminar outra pessoa também. É sua a responsabilidade. No último dia, é sua a responsabilidade. É sua. A Bíblia vai falar, eu não vou me lembrar onde. Não queira ser Senhor. Não queira. Se Deus te colocou nesse patamar, o nível que você está hoje, você tem o dever de procurar dia após dia ser santo. Quando Deus fala: sede santo como eu sou santo, Ele está dizendo: lave-se todos os dias. Vem aqui no meu tanque todos os dias e deixa eu te lavar todos os dias, porque todos os dias você precisa ser purificado. Todos os dias. Jesus vem e ensinou os seus discípulos, já estou terminando. Vem e ensina os seus discípulos. Mas no livro de Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele muda o quadro do homem. Percebe-se que até antes dele vir, a situação era uma,
Mas depois que ele veio como cordeiro, ensinou no seu passo a passo. Depois que ele se entrega na cruz, como diz, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Muitas pessoas acham que está tudo perdoado, até os que eu ainda vou cometer. Não. Foi pago lá na cruz. Mas para receber a misericórdia, tem que ser limpo. Tem que ter arrependimento sincero. Você tem que aceitar a morte de Cristo por você. Como assim, pastor? Aceitar a morte? Senhor, me perdoa. Me perdoa e obrigado por tudo que o Senhor fez por mim lá na cruz. Não quero mais cometer o mesmo erro. Me lava. Me lava, Senhor, disso. Me purifica. Me faz um homem melhor, me faz uma mulher melhor. E então assim você alcança a misericórdia do Senhor e o sangue de Cristo por você. Quantos que têm negado, irmãos, Jesus em coisas tão pequenas, coisas tão pequenininhas diante do Senhor. Deus está nos chamando hoje. Se arrependa. Mas arrependa mesmo. Arrependa mesmo, irmão, de verdade. Eu sou falho, irmãos. Todo dia eu tenho que me purificar também. Mas se arrependa. Deus não resiste um coração quebrantado. Não resiste, irmãos. Aleluia. Deus não resiste um coração que está rasgando por Ele, queimando por Ele. Aleluia. Deus não resiste. Aleluia. Davi, quando ele comete o pecado, ele se dobra diante de Deus, fica ali dias, porque ele entendia a responsabilidade dele, e entendia o que ele era sem Deus. Ele entendeu, irmãos, ele entendeu. Ele ficou dias chorando e se derramando diante do Senhor. Acredito que havia dias que não tinha nem palavras, mas ele estava ali: Senhor, eu só levanto daqui quando eu for limpo, quando eu alcançar a misericórdia, quando o meu arrependimento realmente for aceito pelo Senhor. E então ele alcançou. Então ele alcançou. Aceite hoje, em nome de Jesus, ser limpo, ser purificado, antes de tocar no corpo e do sangue de Jesus. Aceite ser limpo. Aceite Deus lavar os teus pés, que já estão sujos demais. Tantos caminhos que você já foi tortos. Aceite Jesus lavar os seus pés hoje. Deixe Jesus lavar as suas mãos hoje. Tantos lugares, tantas coisas que você já fez que não condiz com o que Ele pediu para que você fizesse. Deixa Ele lavar. Seus olhos, ouvidos, fofocas que você aceitou, calúnias. Anaraia. Deixa Deus tocar hoje. Mente. Deixa Ele lavar hoje. Sabe o que Deus está fazendo hoje, pastor? Pelos olhos da fé, eu estou vendo Deus aqui no altar, aqui, ó, com um monte de veste branca, olhando, esperando um que dizer: Senhor, eu aceito ser limpo. E levando, toma a veste limpa. Toma a sua capa, sua veste branca. Esperando. Mas não é emocionalismo não, meu irmão. Não é chorar e dizer: oh Senhor, realmente por essa palavra, eu preciso. Não, tem que ser lá de dentro. Deus conhece a intenção do coração. Tem que partir lá de dentro de verdade. Porque não está olhando o físico, não, ele está olhando para dentro. A visão dele é como um raio-x. Ele está vendo lá dentro onde o homem não vê. Aí aquele que aceita, ele vai e coloca as vestes brancas. Um conselho que eu te dou hoje, como ministro da palavra:
Não queira sair para aquelas portas hoje sem ser purificado, não. Outro conselho mais forte ainda: não queira tocar no corpo e no sangue de Jesus sem antes ser purificado, não. Amém? Amém? Glória a Deus. Você põe de pé do seu lugar, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Eu sinto Deus neste lugar.